O aprendizado de hoje é uma lição extraordinária, de uma fé inabalável, de alguém que, mesmo diante de perigos e condenações, está navegando contra os ventos, contra tudo que se possa imaginar de circunstâncias contrárias, e mesmo assim busca colocar a sua confiança em Deus e enxergar os propósitos de Deus mesmo em meio ao temporal. A palavra de hoje fala sobre a viagem de Paulo, quando estava sendo encaminhado para Roma para comparecer perante César. E ele estava ali num navio com uma carga de mantimento e uma carga de prisioneiros, dos quais ele era um. E ele viu que o mar estava assustador, que um grande temporal estava se armando, e tentou alertar para que o navio não fosse colocado em alto mar, mas não deram crédito para a palavra dele. Afinal, quem era ele ali? Só um prisioneiro, né? Então o capitão preferiu dar crédito, óbvio, para os comandantes e marinheiros. E assim eles foram para o alto mar e foram apanhados por um grande temporal. Um temporal tão grande que eles chegaram a desesperar da vida, achando que não iam perder só o navio, a carga, mas iam perder as suas vidas. Então, Deus comparece, né, através de um mensageiro, de um anjo, para Paulo. Ler aqui o que ele fala, porque é muito incrível, né? Ele fala assim: eu aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos que navegam contigo. Olha que promessa. Eles deram num lugar em que tinha uma correnteza que se encontrava e abriu todo ali a estrutura do navio, e pela violência do mar. E aí, olha só que coisa incrível, o parecer dos soldados, né, quando eles viram que não tinha jeito, até o assoalho do navio tinha rachado ao meio. Aí os soldados os soldados tinham um parecer, deram um parecer pro comandante que os presos fossem assassinados, todos eles, porque eles poderiam fugir, eles já estavam perto ali de uma ilha e eles podiam fugir de repente, né? Mas o centurião, olha só que incrível, ele quis salvar a Paulo, porque se fosse para matar todos os presos, Paulo seria morto junto, ele também era um prisioneiro. E aí o centurião quis salvar a Paulo e impediu eles de fazer isso e ordenou que os que soubessem nadar saíssem primeiro e que eles pegassem os pedaços de madeira que sobrou, né, e os que não sabiam nadar e se apoiassem, boiassem, e cada um fizesse o que pudesse pela sua própria vida. E aí o versículo 44 vai dizer aquilo que Deus prometeu para o apóstolo Paulo: quanto aos demais que se salvem, ele disse, em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Ter convicção do teu valor perante Deus e ter um profundo desejo de abençoar outras vidas também é sobre não se importar, não olhar para as circunstâncias e não se importar com o descrédito que as pessoas dão para aquilo que você fala. É confiar piamente na promessa de Deus. Veja que Paulo, após as contradições, após o descrédito das palavras que ele falava, ele continuou tentando animar a todos naquele navio. Ele tentou animá-los para se fortalecerem, porque diante de todo aquele pavor, imagine o cortisol, a overdose de cortisol, do estresse que estava sobre todos aqueles homens, e eles 14 dias sem comer. E ele fala algo tão tremendo aqui, até vou ler porque é maravilhoso você ler aquilo que a palavra diz para ver o quão tremendo é uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que não depende de circunstâncias ou credibilidade das pessoas, mas sim na convicção daquilo que Deus falou. Olha o que ele vai dizer aqui, ó.
eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem só um fio de cabelo da vossa cabeça. Então, olha a convicção que Paulo tinha, ó, se Deus falou que vai me dar cada um de vocês em salvamento, que ninguém vai morrer, pois eu creio, nenhum fio de cabelo vai perecer. Olha que fé. Então, é essa fé que nós precisamos ter para que nós tenhamos assim a certeza de que quando o Senhor está conosco, nós não só somos guardados, protegidos e abençoados para seguir o percurso até o fim e cumprir todo o propósito que Deus tem com a nossa trajetória, com a nossa viagem, né, nessa vida, como também as pessoas que estão navegando conosco poderão ter um grande livramento. Haviam 276 presos que todos deveriam ser assassinados segundo o parecer dos soldados. E o capitão, vendo ali no final que quem o sustentou durante toda aquela viagem, os animou, e quem realmente estava certo desde o início, embora não tenha tido crédito perante eles, o centurião viu que Paulo tinha razão e no final ele desejou salvar a vida de Paulo. E por conta desse desejo no coração dele de não permitir que, depois de todo o bem que Paulo tinha feito, agora que eles já estavam quase em terra, imagina ele ser assassinado. E assim, para salvar a Paulo, ele poupou 276 vidas. E isso é o que o Senhor faz por nós, isso é o que Ele faz através de nós. Que você possa ser bênção, você possa ser aquela tábua de salvação para alguém que esteja precisando, que esteja atravessando um momento difícil ou naufragando na vida. Deus te abençoe, te ilumine em toda esta caminhada e que as pessoas que caminham contigo sejam abençoadas como foram esses prisioneiros que navegavam com Paulo. Amém?